Olá, estamos aqui para apresentar o nosso encontro semanal aqui pela sua TV Câmara, o nosso encontro marcado. E o nosso encontro de hoje é com o prefeito de São Félix do Coribe, Jutaí Eudes Ribeiro, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Administrativo e Direito Trabalhista. E hoje o prefeito tem a responsabilidade de conduzir os destinos do município de São Félix do Coribe até 2020. Jutaí, seja bem-vindo. Vou você levar, como você realmente é conhecido, Shepa Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso programa, sente à vontade. Muito obrigado, Modesto. Eu gostaria de agradecer o convite seu e da TV Câmara. Estou aqui para contribuir de alguma forma para este programa. Você não tem assim um histórico político. O que o levou a entrar na política? Então, Modesto, eu nasci no município de São Félix do Coribe e as minhas vindas a São Félix, eu vinha observando o que acontecia na política. E uma das coisas que me deixou muito entristecido, a ponto de querer entrar na política, foi em uma data em que eu participei de uma sabatina com os candidatos a prefeito de uma determinada eleição. E eu percebi que os prefeitos eles não estavam preparados para reger, para administrar o nosso município, porque eu percebia que eles preparavam um plano de governo e nem eles mesmos conheciam o seu plano de governo. E a partir deste momento eu comecei a entender que eu poderia contribuir muito mais para o meu município, não só mais vindo como cidadão são-felense, e sim como administrador. Foi que eu comecei a plantar a semente. Shepa, como você não tem um histórico político, o que mais lhe surpreendeu após tomar posse como prefeito de São Félix do Coribe? Então, eu já administro empresa há muitos anos. Administrar, a gente sabe que não é fácil, porém, quando se tem determinação, quando se busca sempre o melhor para um todo, a gente termina fazendo a coisa com mais prazer. Quando eu me deparei com a administração pública, eu percebi que existiam coisas, nuances, que não existem na administração privada. Uma delas é você lidar com pessoas que acham que o poder público é gratuito para todo mundo, que tudo é tranquilo, que tudo é fácil, que as pessoas podem pegar uma caneta. Que tem ali é do povo, não é assim. É do povo e é de todo mundo. Pode pegar uma caneta, pode pegar uma pasta, que tudo é muito barato, que o poder público tem muito dinheiro e, na verdade, nós sabemos que não tem. Então, o poder público é um cobertor pequeno para cobrir muita gente. E é aí que a gente tem que economizar cada vez mais. Essa é a diferença. Qual foi o principal desafio? Porque na maioria das vezes, quando os prefeitos eles tomam posse, que ele pensa que é uma coisa e ele depara com uma situação totalmente diferente daquilo que ele pensava. Às vezes, de forma desagradável. O que mais lhe surpreendeu? Qual foi o principal desafio que você enfrentou logo após assumir a prefeitura? Para mim, o principal desafio é ter que lidar com coisas que não estão intimamente ligadas à administração pública. Você tem que contratar uma determinada pessoa para trabalhar e essa pessoa se acha no direito de fazer qualquer coisa e eu não posso puni-la se porventura ela cometer algum erro. Porque ela acha que por ter me apoiado politicamente, por ter você acompanhado acha no direito de estar reservada de fazer o que quer. O que quiser. Ela pode viajar qualquer dia, ela pode fazer o que quiser e não é assim. E as pessoas, para se acostumarem com a minha gestão pública, apesar de eu ser bem diplomático, educado, eu termino fazendo com que as coisas andem. E andem corretamente. E as pessoas não estavam acostumadas com isso. E automaticamente eu também não estava acostumado a ter que mostrar para as pessoas como deveria se trabalhar, como deveria administrar. Depois de um ano e meio praticamente, o que foi possível você realizar? Então, quando eu cheguei... eu faço esse questionamento porque São Félix realmente ele mudou muito. Hoje é uma cidade muito mais pujante, a gente vê que realmente ela está passando por um processo de mudança. Quando eu cheguei, me deparei com a administração pública, eu queria conhecer de todas as áreas. A primeira coisa, eu nasci no município, nasci na zona rural do município de São Félix do Coribe e logo depois eu vim estudar na sede do município. E quando estudante, eu queria entender quem era o prefeito, o que ele fazia, qual era a profissão do prefeito e lhe digo que passei muitos anos para ver um prefeito na minha frente. A primeira coisa que eu pensei foi o quê? Vou criar um projeto para que eu possa fazer com que a gestão pública vá até os alunos.
e criei o Café da Manhã com o Gestor. Mas para que se crie, né, um projeto desse, você tem que analisar a estrutura. Imagine, você vai tirar uma foto em uma escola depedrada, acabada? Não. Então a primeira coisa que eu olhei, eu vi que as escolas estavam acabadas. Com isso, você priorizou a educação. Priorizei a educação. Reformei todas as escolas. Existiam 4 escolas fechadas no nosso município, na zona rural. Eu reabri as 4 escolas, porque os alunos andavam muito, percorriam uma estrada muito longa até chegar à escola, que eles nuclearam, né? Hoje é uma tendência dos municípios nuclearem escolas e tirarem um aluno de uma determinada comunidade e levar para outra. Eu reabri algumas escolas, reformei todas as escolas do município. Logo em seguida eu vi que existiam ruas que necessitavam de serem pavimentadas, pavimentei 12 ruas, além de dar um upgrade na nossa saúde. Nossa saúde não tinha praticamente nada, não tinha lençóis, não tinha travesseiros, não tinha colchões, camas, nada. Nós fizemos um verdadeiro rebuliço na nossa saúde. Trouxemos equipamentos novos, reformamos os postos de saúde e, graças a Deus, eu conheci uma pessoa em Brasília, do Banco do Brasil. Essa pessoa doou móveis, né, para que a gente possa mobiliar os nossos postos de saúde. E assim a gente foi, aos poucos, vendo as necessidades. Móveis usados, né? Móveis usados e, às vezes, móveis novos. Porque o banco, ele vai mudando a sua estrutura publicitária e automaticamente ele vai mudando os móveis. Existiam móveis que nunca foram usados. E nós recebemos esses móveis e chegamos a mobiliar todos os postos de saúde, inclusive o hospital. Mas você falou aí do Café da Manhã com o Gestor. Fala um pouco desse projeto. Então, o Café da Manhã com o Gestor é uma coisa fantástica, Modesto. A primeira coisa que eu observei é que os alunos eles estão muito bem preparados. A educação de São Félix do Coríbe, ela anda a passos largos, né? Você percebe que o profissional da educação é o profissional muito bem preparado, até porque, não só no meu mandato, como em outros mandatos, existiam cursos paralelos para os professores e eu dei continuidade. A gente tem que dar continuidade ao que funciona. Claro. Então eu percebi que os professores estavam muito bem preparados. Faltavam alguns ajustes que, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer. E os alunos, primeiro que eles são muito verdadeiros. Eles perguntam realmente... Você se coloca à disposição dos alunos para pergunta, é isso? Sempre, para tudo. Eles perguntam de tudo. Desde a administração pública à própria educação. Eles questionam a merenda escolar. Nós criamos o cardápio para cada escola. Existe uma escola em um bairro melhor, essa escola os alunos se alimentam melhor. Existe uma escola em um bairro mais pobre, essas crianças necessitam de uma merenda mais reforçada. E assim nós criamos o cardápio de escola para escola. De acordo com a necessidade. Por exemplo, eu cheguei em uma escola chamada Escola João de Deus. Era uma escola que estava abandonada, banheiros quebrados. Os alunos pediam portas para os banheiros, os alunos pediam pia, os alunos pediram parque, os alunos pediram a reforma da quadra poliesportiva e nós fizemos tudo isso. Nós levamos parque, nós reformamos a quadra poliesportiva, nós reformamos os banheiros, nós melhoramos a cozinha, nós criamos um almoxarifado que a escola não tinha. Então, conforme a conversa com os alunos, nós fomos adaptando e melhorando a escola. Como foi essa experiência desse contato com os alunos e professores? Então, foi muito boa. Inclusive, foi melhor do que eu esperava. E o interessante, Modesto, que no primeiro ano nós fizemos, os alunos eles ficavam um pouco retraídos. E esse ano não, os alunos já estão muito mais soltos. E as perguntas, ele deixou alguma sem resposta? Você deixou alguma sem resposta? Não, nunca deixei nenhuma sem resposta, mas lhe digo com franqueza que existem perguntas muito difíceis. Eles estão, como lhe disse antes, muito preparados e perguntam mesmo, perguntas de todas as... São Félix do Coríbe, por estar ali à margem do Rio Corrente, é uma cidade um pouco carente na questão do turismo, que pode ser explorado. E você tem um projeto para a construção da nova orla. Fala um pouquinho desse projeto. Então, eu acho, como eu vinha falando, uma cidade ela tem que ter uma identidade. Ela tem que ter uma identidade econômica, uma identidade cultural. E tem que ter algo que sirva de referência. Hoje, São Félix e Santa Maria só tem a ponte.
ou a passarela. O ponto turístico é Que aquilo é um ali. ponto turístico, é um cartão postal. Sem dúvida alguma. Que é das duas cidades. E assim, nós temos riquezas que poucas pessoas conhecem, que é a Carranca. Apesar de Guarani ser de Santa Maria da Vitória, São Félix e Santa Maria são cidades co-irmãs. Automaticamente, elas dividem a sua cultura e a sua identidade. Mas, assim, falta algo mais. E é por isso que eu criei um projeto, a Praça do Forró, que será a Praça das Carrancas. Nós vamos construir uma praça nova e essa praça vai trazer 3 modelos de carrancas. A carranca do Rio São Francisco, a carranca de Ana das Carrancas e a carranca de Guarani. Ana das Carrancas é quem mesmo? É uma mulher que confeccionava carrancas. Lá em Santa Maria? Não. Em outra região. Em outra região. Que é por Juazeiro, por ali. Ah, pois não. Pronto. E aí as pessoas viam as carrancas de Guarani, viam as carrancas de Ana e criavam uma nova carranca, que é aquela carranca que vinha à frente dos barcos para espantar os maus olhados, os espíritos maus que, conforme a nossa crença, anda pelos rios afora. Você está se notabilizando por ser uma pessoa popular. No São João, você estava no palanque e desceu com Frank Aguiar. E foi um rebuliço danado. Como foi aquela experiência de descer no meio do povo com um artista de nível de Frank Aguiar? Então, Frank Aguiar é um cara muito dado, é um grande músico, é um grande artista. E ele chegou para mim e falou assim: prefeito, eu não costumo dormir cedo. Então, terminou o show, eu quero ir para algum lugar. Onde é que você fica? Você fica em um camarote? Você fica Tem algum lugar específico para o prefeito? Eu falei: Frank, eu fico no meio do povo. Eu não tenho lugar. O lugar é o meio do povo. Então eu não fico no palanque, ou no palco. Eu não crio camarotes para o prefeito, porque a festa é do povo e eu sou do povo. Eu tenho que estar no meio do povo. Ele falou: então, eu vou para o meio do povo. Eu falei: Frank, você tem certeza que você vai para o meio do povo? Ele falou: eu tenho certeza. E quando ele desceu do palco, tinha uma fila assim de uns 200 metros de pessoas querendo autógrafo. Eu mostrei para ele a quantidade de pessoas e ele falou: não tem problema, eu vou assim mesmo. Então, eu fui com ele para o meio do povo e aquela fila imensa foi acompanhando e foi tirando fotos. E nós tínhamos uma praça lotada com quase 40 mil pessoas. E Frank passou em todas as barracas, ele percorreu toda a Praça do Forró e tirou foto com muita gente. Eu fiquei muito satisfeito porque ele mostrou o quanto ele é popular, né? Humilde e popular. A Praça da Prainha, ela vai fazer parte do complexo da Orla? Sim. Ela faz parte, né? O complexo da Orla ele é formado por 4 etapas. A etapa 1, 2, 3 e 4. E nós fizemos a etapa 1 e 2 em um projeto só. A etapa 3, naquele projeto que você viu que já está construindo, que é um convênio com a Caixa Econômica. E a etapa 4 também é um outro convênio, né, com o Ministério do Turismo, que vem também através da Caixa Econômica. Nós começamos a etapa 3. Temos os 2 projetos aprovados com o Estado. Estamos aguardando a liberação da verba para começar também a etapa 1 e 2. E fazermos assim um grande complexo turístico. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando com Shepa Ribeiro, o prefeito de São Félix do Coribe. Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.